Chegamos! Muito boa tarde, está começando o Bate-Pronto aqui pela Jovem Pan em todas as plataformas. O Botafogo largou na frente na disputa de oitavas de final da Libertadores da América. Bateu o Palmeiras no estádio Newton Santos pelo placar de 2-1. Os gols marcados por Luiz Henrique e Igor Jesus. Igor Jesus com participação nos 2 gols do Botafogo. E ainda no primeiro tempo, o Maurício, ele chega a empatar para o Palmeiras, mas depois o Igor Jesus marca um golaço, 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Estamos abrindo essa edição de quinta-feira do Bate-Pronto da Jovem Pan. Então já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O Botafogo largou na frente 2-1 nessa disputa de oitavas de final contra o Palmeiras, Bruno Prado. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi um resultado justo. O Botafogo foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, mas no primeiro tempo, do lado direito, ali com o Luiz Henrique, o Botafogo criou muitas oportunidades. Poderia até ter feito mais de um gol de diferença no primeiro tempo. Segundo tempo não, aí o Palmeiras se acertou, veio melhor para a segunda etapa e o jogo equilibrou. Mas é uma vantagem, é importante ter uma vantagem num confronto que é muito igual, são 2 times que estão ali num nível muito próximo, mas está aberto. Acho que 2 gols de diferença, como aconteceu entre Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil, seria uma diferença muito grande para um duelo entre equipes que são parelhas. Um gol está bem aberto, assim como o Botafogo era favorito no Engenhão e favorito por uma pequena vantagem, como conseguiu, acho que o Palmeiras tem esse pequeno favoritismo em casa, aqui jogando em São Paulo. Então é um confronto abertíssimo. O Palmeiras é um time que está tentando ainda se acertar na temporada, está com muita dificuldade. É um momento que todos os clubes passam, a gente falou um pouco sobre isso no Canelada ontem, é que o Palmeiras e o Flamengo, eles nos últimos anos, com o domínio que eles tiveram, e principalmente pela parte financeira, eles conseguiram algo que antes não acontecia no futebol brasileiro, que era manter uma base por alguns anos, né? Antes qualquer time de destaque perdia seus jogadores em 2 anos, 1 ano. O Cruzeiro mesmo, bicampeão brasileiro em 13 e 14, em 15 aquele time já não existia mais. Então o Palmeiras e o Flamengo, por terem uma situação financeira boa, não era qualquer time que tiraria os titulares deles. Os garotos saem para times grandes, mas se fosse há alguns anos, um Valência, por exemplo, da Espanha, viria aqui e tiraria o Rafael Veiga. Aí um Alásio viria aqui e tiraria o Arrascaeta do Flamengo. Isso não acontece mais, né? Hoje, esses times conseguiram manter uma base de jogadores vencedores. Só que esses jogadores estão envelhecendo. E aí não tem jeito, é natural. Começam a ter mais problemas físicos, lesões. E o Palmeiras está passando por esse processo de mudança de uma base que vem desde 2020, e alguns deles estão aí desde 2018, alguns até desde 2017. E o Palmeiras está passando por essa mudança. Você vê que o Zé Rafael está com problemas físicos, o Dudu teve uma lesão séria no ano passado, o Mike estava lesionado, o Marcos Rocha já está mais velho. Então o Palmeiras está passando por essa mudança de base. No time que estava em campo ontem, Gia e Maurício chegaram agora. Felipe Anderson, que é um eventual titular, chegou agora. Estevão, garoto, subiu agora. Vitor Reis subiu esse ano. Então é essa mudança de base e o Palmeiras está com dificuldade de acertar. Processo que o Flamengo também está passando, acho que começou a passar no ano passado e até esse ano ele já tem um time mais bem estruturado. Então, eu acho que é uma nova realidade. Times que conseguiram manter uma base por 3, 4, até quase 5 anos, coisa que não acontecia há algum tempo atrás. Hoje é muito difícil tirar jogador de Palmeiras e Flamengo, só que os caras estão envelhecendo. E agora está tendo que montar uma nova base e é esse processo que o Palmeiras está passando. Deu o Botafogo, o Fogão, que acabou com uma invencibilidade de 17 jogos do Palmeiras na Libertadores da América. O Palmeiras não perdia desde o jogo contra o Bolívar na fase de grupos do ano passado. É isso mesmo, tanto que na edição 2023 da Libertadores, o Palmeiras é eliminado depois de 2 empates e penalidades diante do Boca Juniors. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Desempenho ruim do Palmeiras chama atenção, mas o Botafogo, esse ano se reforçou ainda mais, melhorou um elenco que já era bom e vai colhendo os frutos no decorrer dessa temporada. E ontem já largou na frente nessa disputa de oitavas de final da Libertadores. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Olha, o Botafogo é um time muito interessante de se ver jogar. A opção de fazer um time forte e veloz
que foi uma opção que começou lá atrás com o Luiz Castro, não sei se foi ideia dele, mas era o time dele, né, que a gente viu, o time que chegava da Série B e começou a fazer muito sucesso e liderou o campeonato por um tempão. Jogadores fortes e velozes e com uma rapidez de tomar decisão muito grande, muito intensa. Esse é o Botafogo, é um time que dá para você ver jogar com o maior prazer, é prazeroso ver o Botafogo jogar. Essa é a verdade. Até tenho falado, tenho visto que eu posto jogos do Botafogo, que é muito prazeroso. E ontem, realmente, no primeiro tempo, o Palmeiras foi muito envolvido e depois, no pós-jogo, o Abel Ferreira disse que realmente é complicado você segurar esse tipo de atacante forte, veloz, e que ele teve dificuldade. E que os zagueiros do Botafogo, vale para o time todo do Botafogo é muito forte. Que o Rony e o quem é? Flaco. Você diz no ataque? É. O Rony e o Flaco lá? E o Rony e o Flaco, exato, no primeiro tempo. Eles não conseguiam. A bola chegava, batia e voltava. Aquele Passos, aquele angolano, ele é enorme, né? Fortíssimo, baita jogador, nossa senhora. Barbosa. Um cara rodado, né? Com rodagem pela Europa, tudo. Então, o Palmeiras teve muita dificuldade. E realmente o primeiro tempo terminou com 2-1, meio que né, de graça. Teve o lance que o Luiz Henrique corta todo mundo, tá limpa a jogada e ele bate. E o Everton olha e reza, e a bola passa raspando. Então teve depois um outro lance muito parecido também. Enfim, quando o Botafogo fez o primeiro gol, já poderia ter feito 2 antes. Então o resultado para o Palmeiras, pelo que se viu em campo, especialmente no primeiro tempo, foi bom. Claro que dá para virar, mas não imagine vida fácil, porque esses jogadores fortes, velozes do Botafogo terão o contra-ataque no jogo aqui de São Paulo. E até a arma do gramado sintético, ela não vai valer, porque o Botafogo também joga no gramado sintético. O Palmeiras pode sim virar o jogo, pode, claro que pode. É um time competitivo, é um time brigador, é um time, né, de pegada, time rodado, time com crédito, né? Mas vai ser uma parada muito difícil, muito difícil. Acho que tirar essa vantagem de um gol é meio que dá. Palmeiras e Botafogo, se aposta comigo, eu te dou 1 de vantagem. Ninguém topa, né? Porque é muita coisa pelo nível parelho dos times e pela maneira diferente de jogar de um e de outro. Botafogo é outro jeito de jogar, outra maneira de jogar. Ele tem armas que os outros não têm no Campeonato Brasileiro no momento. Vamos ver, vai ser um jogo emocionante na semana que vem. E o Botafogo sem o Júnior Santos, né? Imagina o Botafogo, esse Botafogo que entrou em campo ontem, com o Júnior Santos de um lado, Luiz Henrique do outro. Já deu muito trabalho pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro e ontem pela Libertadores não foi diferente. Pro Palmeiras faltou criatividade no ataque e sobrou muito espaço no sistema defensivo. O Flávio até chamou atenção para esse lance do Luiz Henrique, que ele faz a fila ali no sistema defensivo do Palmeiras. Fiquei com a impressão nesse lance de que o Murilo, ele acabou prendendo o pé dele no gramado, e aí por isso deu aquela escorregada. O Gomes também passou de passagem ali o Luiz Henrique e o Everton ficou torcendo. Acredito que no estádio, dependendo do ângulo ali do torcedor, teve gente que gritou gol, porque assistindo do monitor da televisão, fiquei com a sensação de que tinha sido gol aquele lance. Que oportunidade teve o Luiz Henrique e depois ele balançou as redes numa jogadaça também do Igor Jesus. Vampeta, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Deu Botafogo, 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras nos primeiros 90 minutos dessa decisão pelas oitavas da Libertadores. Vamp. Boa tarde, Pedro, Bruno, Flávio, boa tarde a todos, né? Tá em aberto ainda, né? O Botafogo poderia até ter feito o terceiro, ali no finalzinho, uma bola parada, no corner, né? Jogo muito intenso, né? 2 equipes mesmo, o que o Abel falou, concordo com o Flávio, que ele falou também, uma equipe forte, de condicionamento físico muito forte, ainda não tá o Júlio Santos, mas você pega ali o Gregory no meio campo. Forte e veloz, né? O Gregory no meio campo, que foi jogador do Bahia, foi para os Estados Unidos, voltou. Você tem ali o Marlon Freitas, que já joga bem, ó. Faz tempo, já desde a época do Atlético Goianiense, né? Jogadores ali, o Luiz Henrique jogando muito, merece até uma convocação para a seleção aí. Tem que olhar com bons olhos para ele, que é um cara que faz a diferença. Você vê que ainda tinha Tiquinho Soares no banco, Tietê. Quer dizer, o Botafogo fez um plantel muito forte para chegar nesses momentos aí e tá podendo decidir. Muito equilibrado, as 2 equipes jogam em campo sintético, 2 treinadores portugueses. Então tá tudo muito equilibrado, tá em aberto para o segundo jogo, mas o Botafogo vem com essa gordura, né? De poder jogar até pelo empate, ou até mesmo por uma derrota com diferença de 1 gol para levar aos pênaltis, né? Se você pegar os confrontos todos da Libertadores, sem a rodada de hoje, só quem sobrou mesmo ontem foi o Peñarol, que goleou de 4-0 o The Strongs, né? Mas tudo muito equilibrado, Grêmio 2-1 no Fluminense, Colo-Colo de 1-0.
Quer dizer, tá tudo ali, tá todo mundo parelho, ninguém sobrou. Fora o Penharol. Fora o Penharol, né? Né? O resto... Mesmo assim vai jogar lá no alto. Lá já tivemos uns resultados lá no alto esquisitos. Mas vai com a gordurinha boa, né, Flávio? Vai. Vai com a gordurinha boa. Lá, né? a Argentina já tomou de 5, já tomou de 6. Então, quer dizer assim, duelo forte. O Palmeiras não contou com sua força máxima. Quem é a sua força máxima? O garoto Estevão, né, que voltou, entrou no segundo tempo, mas pro jogo de volta aqui, deve começar jogando. Isso. Provavelmente, quer dizer. E o Botafogo também perdeu um dos principais jogadores da temporada, que era o Júlio Santos, artilheiro da equipe, até na própria Libertadores, né, que se machucou, não volta mais esse ano. O Eduardo também não volta mais. Mas aí tem um jogo de volta. O Abel falou, agora vai ter um jogo de volta lá no Chiqueiro. Isso. O Estevão também falou, né? Que aqui é diferente, que tem a atmosfera, tudo, Libertadores, a gente sabe como é que é. O Palmeiras é acostumado a viver isso. Né? Ele sofreu contra o Flamengo na Copa do Brasil, só que no jogo de volta ganhou, mas não passou, mas deu sufoco no Flamengo. E precisava de 2 gols, né? Você vê que o Palmeiras faz vários gols no Flamengo de bola parada, mas tudo por questão de milímetro anulado, né? Então tá muito em aberto ainda esse duelo. E no caso do Flamengo... Não só esse, né? Eu não sei como vai ser hoje a rodada pro São Paulo e pro Flamengo, mas tirando o Penharol, tá todo mundo ali. Atlético Mineiro 1-1. Isso. Todo mundo ali, jogos dificílimos, né? Tá tudo em aberto, né, nessa Libertadores. E no caso do Flamengo pela Copa do Brasil, o Palmeiras precisava de no mínimo 2 gols, né, para poder levar ali pros pênaltis e tudo mais. Agora, um gol. Precisa de um gol o Palmeiras. Uma vitória simples para ir pros pênaltis. Aí tem aquele torcedor mais pessimista que fala assim, pênaltis, Palmeiras, essas coisas não combinam. Tem que buscar 2 gols de qualquer jeito, né? Uma vitória por 2 gols de diferença. Tem isso também. Seja guloso. Não seja guloso. Faz um gol, depois vem com essa conversa de querer fazer 2 de uma vez. O Luxemburgo falava isso aí, você tem que fazer 3. Você não vai fazer 3 de uma vez. Faz 1, depois faz 2, depois faz 3. Vai com calma, né? Se empatar e for pros pênaltis, é uma chance a mais. Empatar, que eu digo, é ganhar de um gol, né? Isso. Tá bom. Não dá, velho, não dá. Palmeiras não costuma ser feliz, mas alguma hora isso vira, né? Em algum momento vira. E agora tem que virar mesmo, porque o Abel Ferreira já acumula 6 eliminações em casa desde que chegou ao Alviverde. 4 pela Copa do Brasil, 2 para o São Paulo, esse ano para o Flamengo, caiu também para o CRB e na Libertadores caiu em casa para o Atlético Paranaense e para o Boca Juniors. É claro que não vai vencer sempre, Bruno Prado, mas chama atenção esse retrospecto do Palmeiras, mesmo decidido em casa, o Palmeiras não tem assim um retrospecto tão favorável como a gente sempre imagina. Tem esses dados também, porque o time decide muito, né? Então tem muitos jogos de decisão. Então o Palmeiras, ele tá quase sempre aí na semifinal da Libertadores. Desde 2018, ele só não foi semifinalista em 2019. Nos outros anos, ele sempre chegou pelo menos na semifinal, até antes da chegada do Abel Ferreira ao clube, né? O Palmeiras foi semifinalista em 18 com o Felipão, em 19 caiu nas quartas para o Grêmio. O Felipão ainda no Palmeiras, em 20 já era o Abel que chegou durante a competição, né? Começou com o Luxemburgo. Então, o Palmeiras está sempre decidindo. Na Copa do Brasil, ele teve as eliminações para o São Paulo, agora para o Flamengo. Sim, mas é um time que é muito competitivo. Acho que o problema maior nesse ano é realmente encontrar um time, né? O Palmeiras ainda não encontrou. Como eu falei, talvez esteja passando por esse momento de ter que trocar um time base, que vem há alguns anos, porque os jogadores estão começando a cair de produção, estão tendo mais problemas físicos. Então, o Palmeiras já no ano passado teve um pouco mais de dificuldade, ganhou o Brasileiro com todos os méritos, contou com uma queda brusca do líder, que era o Botafogo, e contou com o Endrick muito bem na reta final. E esse ano, os melhores momentos do Palmeiras foram com o Estevão, quando ele teve uma sequência antes da primeira torção no tornozelo, que foi no jogo com o Botafogo no Brasileiro. Então é um Palmeiras que ainda é muito competitivo, ainda é um adversário duro de ser batido, e isso vai continuar, é pelo tempo de trabalho, pelo elenco vencedor, o treinador que está ali há muito tempo. Então o Palmeiras continua sendo um time muito competitivo, mas ainda falta um acerto que talvez tenha que ser a mudança mais radical do Abel desde que ele chegou ao Palmeiras, a mudança mais radical em nomes, em peças, e ele já está fazendo isso. Só que não é fácil, como eu falei, o time de ontem era um time que metade, mais ou menos, chegou agora, ou chegou há pouco tempo.
E o Palmeiras, ele vinha com um time base há muitos anos. Então, quando você faz essas mudanças, às vezes demora um pouco. O Giai, daqui a 1 ano, 2, pode estar firme ali como ala, por enquanto ainda não está. Novo, né? O Maurício, daqui a 1 ano, ele pode ser um titular indiscutível. E, por enquanto não é, chegou agora. O próprio Felipe Anderson. O Estevão vai embora no meio do ano que vem. Mas o que eu digo é que o Palmeiras, no segundo semestre do ano passado, depois da eliminação da Libertadores, aquela arrancada no Brasileiro, e esse ano, nos melhores momentos, foi um time que ainda tem a sua força coletiva, mas ele ficou dependendo muito do talento de 2 garotos. Do Endrick no ano passado e do Estevão esse ano, porque o coletivo ainda não está bem ajustado. E esse ano talvez seja esse ano de uma transição, de uma base muito vencedora para um novo time base que pode surgir a partir dessa temporada ainda ou da próxima. O Estevão, a gente até passou os números ontem, responsável por 1/3 dos gols do Palmeiras na temporada. O Palmeiras que tem o 5º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas ontem esse ataque deixou muito a desejar. O Palmeiras parecia que não sabia o que fazer com a bola e insistindo nos cruzamentos na área do Botafogo sem efetividade. E quando a gente fala em tomada de decisão, o gol do Botafogo, o primeiro gol do Fogão, marcado pelo Luiz Henrique, ele nasce de um passe do Giai para o Rony. O Rony se desequilibra, não consegue fazer o domínio, muito menos passar a bola. O Botafogo no contragolpe em alta velocidade, que a gente sabe que é característica desse time do Botafogo, que é muito físico e muito veloz nos contra-ataques, o Botafogo fez 1-0. E também no ataque, na segunda etapa, teve um lance que o Estevão fez uma jogadaça e ele cruza rasteiro, ninguém consegue fazer o desvio, sobra para o Vanderlan na segunda trave. O Vanderlan com a visão encoberta, 2, 3 defensores do Botafogo. Tinha o Felipe Anderson e mais um jogador do Palmeiras em condição livre e pedindo bola, pedindo passe, né? E o Vanderlan decide chutar. Então, quando a gente fala de tomada de decisão, essas duas vêm à cabeça e o Palmeiras ontem no ataque produziu muito pouco. É claro, o Maurício fez o primeiro gol dele, desde que chegou do Internacional, reforço para o segundo semestre. Quando a gente viu a escalação do Palmeiras, Flávio, com 2 meias armadores, Veiga e Maurício, a gente imaginava um time mais propositivo, com a posse, envolvendo o Botafogo, mas não. De novo, um Palmeiras que insistiu em cruzamentos para a área do Botafogo. E foi uma estratégia equivocada, porque se bem que há um certo vício, né? Quando você cria um vício de jogo, é difícil você mudar estilo, é complicado isso. Realmente, em qualquer time, qualquer estilo que você adote, para você trocar o estilo é difícil. Por isso que a gente já pregou a sempre manter um treinador mais ou menos com um estilo parecido. No caso do Palmeiras, o Abel, ele gosta muito da bola aérea, né? É meio tradicional no Palmeiras, né? O Filipão também gostava muito. Bola longa também. Bola longa, bola aérea. E esse time, ele está meio que viciado nisso. Então, essa bola no pé, troca de passe e tal, não é muito normal no time do Palmeiras. Às vezes acontece, eventualmente, mas não é a jogada mais forte. Quanto o time do Botafogo, com zagueiros altos, né, forte, como a gente já falou, é uma estratégia complicada. Foi o que o próprio Abel falou. O Rony e o Flaco não pegavam na bola, porque eram jogadores muito, né, bola longa, bola alta, favorece muito o time do Botafogo. Então, embora tenha havido uma tentativa de um time com mais posse de bola, com a bola mais sob domínio, sob comando, a verdade é que era incondizente com o que a gente via em campo. Em campo nós vimos um Palmeiras metendo bola alta, que é um conforto para o Botafogo. Pode sair um gol de bola alta? Claro que pode, pois isso pode acontecer. Vem de trás o Gomes, o Murilo, enfim, o próprio Flaco, né? Mas ajuda muito ao adversário. O Palmeiras vai precisar de mais que isso para poder conseguir alguma coisa contra o Botafogo no jogo de volta. E já são quase 2 meses que o Palmeiras não consegue vencer fora de casa. A última vitória foi contra o Galo naqueles 4-0 em Belo Horizonte. 2 meses e o Palmeiras não consegue arrancar nenhum resultado como visitante. E dos últimos 9 jogos, o Palmeiras perdeu 5. É claro que numa sequência insana de jogos, né? A gente está falando de 3 partidas contra o Flamengo, de um jogo contra o Internacional fora. A gente está falando também dessa sequência de 9 partidas. Teve o Botafogo, também entra nessa sequência. E de vitória do Palmeiras, eu vou lembrar aqui do Cruzeiro. O Palmeiras venceu esse jogo. E agora contra o Flamengo. Foram as únicas 2 vitórias do Palmeiras nesse período de 9 partidas. No resto, 5 derrotas e também acumula alguns empates, Vampeta. Tá aí. É um Palmeiras que no momento mais decisivo, mais crucial da temporada, não aparece e vai pro tudo ou nada mais uma vez no jogo da volta. Né? Mas aí adversários também, né? O Palmeiras foi pro mata-mata com o Flamengo. Quando sai as bolinhas ali
no sorteio, pegou logo de cara o Flamengo, que é um dos favoritos a tudo. As duas equipes ganhando tudo nos últimos anos aí dentro do futebol nacional e sul-americano, né? E aí depois pega um Botafogo também que deixou escapar o título para esse Palmeiras. O Palmeiras atual campeão brasileiro. Nós todos apontávamos como um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro. Né? Fora o 7-1, essa amarelada que o Botafogo deu o ano passado, né? Dentro da competição, liderando com 15, 20 pontos de frente em relação a algumas equipes e termina a competição indo para uma pré-Libertadores, né? Quer dizer assim, são duelos. Um time que tem dono agora, fez investimentos. 2 jogadores mais caros do país, da história do futebol brasileiro, estavam em campo ontem. O Amada e o Luiz Henrique. Quer dizer, é uma calamidade o Palmeiras de repente não passar? Sim. Não é. Foi eliminado numa Copa do Brasil por um time também que é o Flamengo. E outro Botafogo. É esse duelo. Pô, mas é uma semana difícil, tem clássico contra o Palmeiras. É muito legal para aqueles times que não estão disputando nada. Aí tem tempo para ficar treinando a semana toda. Os grandes times têm que estar nesses momentos aí, ó, decisivo, buscando, né? E ainda tem o Campeonato Nacional. O Palmeiras tem um clássico aí no final de semana, está em 4º no Campeonato Brasileiro, né? O ano passado estava atrás e conseguiu. Não é para aqueles torcedores que estão invadindo CT, que é academia, isso não existe. Olha o que o Palmeiras está. E se for eliminado, é eliminado por 2 equipes fortes. E tem uma coisa que é meio maluca, né? Assim, tem 3 competições consideradas mais importantes aqui: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Se você ficar um ano sem ganhar uma das 3, não vai acabar o mundo, tá tudo bem. Tá vindo de Tiquel, que é o campeão brasileiro, Bruno. Sim, nos últimos... E ano passado chegou na semifinal da Libertadores. Nos últimos 4 anos, o Palmeiras ganhou Libertadores, Brasileiro e Brasileiro. Vai ter um ano que não vai dar certo. O time Real Madrid ganha tudo todo ano. Então, assim, eu acho Barcelona. que tem muito drama. Nossa, não vai ganhar nada. Tá bom, não vai ganhar. Pode ganhar, não tô dizendo que não vai, mas se não ganhar, ok, segue a vida. Você tem um técnico competente, você tem uma gestão bem estruturada, você pode mudar o elenco se for necessário e segue a vida. Ué. E o Pedro falou uma coisa importante, o time está em remodelação. Está em processo de remodelação. Flávio, e quando, se por acaso não der certo, que a gente não sabe ainda, ou dano, até pro próprio Botafogo também, e vice-versa, se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil, é pelo Palmeiras, pô. Não é um time qualquer, não. O Botafogo vem aqui, de repente, arruma um empate. É o Botafogo com investimentos, acabei de falar. 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro estão no Botafogo. E além dessa mudança de elenco que passou o Flamengo ainda está nesse processo, e o Palmeiras começar a passar esse ano, acho que de uma necessidade de mudar um time base, outros evoluíram pelo domínio. A gente falou sobre isso no Canelada ontem, o Pilhado até que levantou essa questão lá, ele entrou lá da Inglaterra, que o Palmeiras e o Flamengo foram dominantes nos últimos anos. Mas outros tiveram que correr atrás. Isso é verdade, porque dos últimos 8 brasileiros, Palmeiras e Flamengo juntos ganharam 6. Das últimas 5 Libertadores, eles ganharam 4. E os outros tiveram que correr atrás e estão correndo. Alguns com uma reestruturação, organização, que é o caso do Fortaleza, por exemplo, que é o vice-líder do campeonato, e outros com investimento de fora, viraram SAF. Bahia, Cruzeiro, Botafogo. Atlético Mineiro também, tem os seus investidores. Já em 2021, quando ganhou, ainda não era SAF. Atlético Paranaense endurece para eles. Que é um que foi mais no caminho do Fortaleza, né? Cada um no seu... Mas é um time que também se reestruturou e há muito tempo é competitivo, jogou uma final de Libertadores em 2022. Então os outros cresceram e hoje você tem concorrentes à altura. Até esse domínio de Palmeiras e Flamengo, eu não digo que ele acabou, que pode esse ano terminar com um ganhando a Libertadores, outro ganhando o Brasileiro, eles ainda seguem. Ou não ganhando nada. Mas hoje tem mais gente, né? É até meio anormal na história do futebol brasileiro, se vocês quiserem pesquisar aí na história, grandes clubes, tem um domínio tão longo, né? De 6 títulos brasileiros de 8 e 4 títulos de Libertadores de 5. O Vamp participou de um dos maiores times que eu vi no futebol brasileiro, Corinthians, bicampeão brasileiro, campeão do Mundial de Clubes. Aquele time durou 2 anos e meio. Né? 98 e 99, primeiro semestre de 2000. Depois acabou. Segundo semestre de 2000, o Corinthians ficou em penúltimo lugar na Copa João Avelange, que era o brasileiro daquele ano. Só ficou na frente de Santa Cruz. O Vamp já nem estava mais. Saiu todo mundo. O Edilson não estava mais. Então aquele time, que é para mim um dos maiores times que eu vi jogar no Brasil, durou 2 anos e meio. Então até é meio anormal esse tempo tão longo de domínio de 2 equipes. O São Paulo do Tele
Durou 3 anos. 3 anos, né? Não durou mais. Palmeiras Parmalat, um dos caras. Teve várias remontagens, né? O Palmeiras Parmalat teve uns 3 times, só que aquele do Edmundo, Evair, durou 93, 94, aí mudou. Veio de Djalminha. Teve Djalminha, Rivaldo, Palmeiras 96, durou pouco. Esse aí durou nem um ano. E aí, depois teve o time do Felipão, né? Que durou, 97, foi vice-brasileiro até 99, assim, mais ou menos. Primeiro semestre de 2000, até durou bastante. Que já era outro time, com Paulo Nunes, Arce, Sampaio voltou, Zinho voltou, Alex. Então, meio normal isso, normal, né? É um período curto, ninguém está morto esperando os outros crescerem. Os outros correm atrás. Claro, normal. Então, assim, a análise que a gente fez agora, Vampeta, você acha que é isso mesmo? O Palmeiras está mal ultimamente porque os outros cresceram e porque o Palmeiras também tem a questão da hierarquia e tem jogadores novos chegando? Quer dizer, é por isso que o Palmeiras está mal? A gente cobra o quê? Assim, lógico, o desempenho de alguns atletas individualmente, né? E vai passando, não ficando mais velho. O Marcos está mais velho, tem janeiros a mais, o próprio Gustavo Gomes, o Everton, né, o Rony, quer dizer assim. E fora isso, a gente está falando da força dos times que estão vindo aí, o Cruzeiro com sua SAF, pegou agora um mercenário lá para botar dinheiro, o próprio Atlético Mineiro. Só que quando o Palmeiras ele é eliminado, ele não é eliminado para qualquer um, não, ele é eliminado pelo Flamengo. O Palmeiras, estamos aqui no mês de agosto, campeão paulista. Foi eliminado por quem dentro das competições? Está eliminado pelo Flamengo, está a 5 pontos do líder, que é o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Isso. Né? E se for eliminado agora na Libertadores, é para um time que vem investindo muito. Olha o investimento do Botafogo. Eu estava vendo ali, ontem na substituição entrou o Ala. O Ala outro dia estava na seleção, Alan, né? Sim. Estava na seleção brasileira. Campeão de Copa. Quase ia para a Copa do Mundo com o Tite. O Almada foi campeão do mundo com a Argentina. Do mundo, entendeu? Assim, você pega ali os investimentos. O Chiquinho Soares estava no banco. O cara que foi o cara da temporada passada. Na temporada passada, o Eduardo está machucado e o Júnior Santos está machucado, que eram 2 destaques do time que liderou o campeonato. Então aí veio o Cuiabano, que você botou ali, que não era bem aproveitado no Grêmio, não jogava essa bola, estava jogando bem no Botafogo. O Marcel, né, que era titular absoluto. Marçal, titular absoluto, capitão do time. Tá no banco. Sim. Entrou no jogo, né, Bruno, ontem, né? Entrou. Então, quer dizer assim, não é um time qualquer, veio aqui, que nem dessas 7 eliminações aí que você acabou de falar, veio aqui o CRB e tirou o Palmeiras do pé. Aí sim, aí tem que ter uma crítica. São 6 eliminações em casa. Aí veio o Boca Juniors. O Boca, o ano passado, ganhou só um jogo, se eu não me engano, mas foi levando para os... Mas é um time que tem 5, 6 Libertadores e todo mundo tem o maior respeito dentro da América, no futebol mundial. Gigante. Então, pode ver que quando ele pede para time... Perdeu para o Atlético Paranaense. De investimento também, um time sólido, com tudo. Isso. Não é para qualquer um que vem e bate o Palmeiras a qualquer momento. Tá aí, o Palmeiras, portanto, dos últimos 9 jogos, perdeu 5, empatou 2 e venceu 2, Flávio Prado. O que acontece com esse Palmeiras, Flávio? Há uma série de fatores, né? Esse principal que foi citado, até você que levantou, essa remodelação do Palmeiras, esse novo momento, o crescimento de outras equipes. O Palmeiras também deu um certo azar, né, nos adversários que ele pegou. Ele pega o Flamengo na Copa do Brasil, o Botafogo na Libertadores. Às vezes você avança mais em determinadas competições porque você, num momento de transição, você está enfrentando adversários de um nível inferior. Então você pode andar um pouco mais. Aquilo que o Vamp falou, uma coisa é você ser eliminado pelo CRB, outra coisa é pelo Flamengo, eventualmente pelo Botafogo. Então o nível dos times é muito alto, né? Eu não acho que o Palmeiras está vivendo um momento de crise, nada de crítica, eu digo técnica, né? Acho que é um momento de transição mesmo, é absolutamente natural, daqui a pouco volta, pode continuar, se ele for eliminado também da Libertadores, ele vai botar todas as forças no Brasileiro e vai ser protagonista. O time do Palmeiras é muito bom, muito bem estruturado, né? Dá pra encarar legal a sequência e faz parte, você não vai ganhar toda hora, não adianta, não vai ganhar toda hora. E o que é muito legal, a Leila blindou, não deixou bandidagem entrar lá, encheu o saco, os caras ficam lá fora. Isso também ajuda muito, você não tem encheção de saco, você poder trabalhar em paz ajuda bastante. É isso que não pode acontecer nesses momentos de transição. O Flamengo faz muito isso, né? Continua competitivo porque tem dinheiro, traz jogadores, mas o Flamengo, se ele tivesse, se ele não fosse tão suscetível à pressão externa, ele teria ambientes bem mais tranquilos, né? O Flamengo troca muito de treinador. Palmeiras, se não ganhar nada esse ano que vem, o que é? Seguir com o Abel. Pô, o Abel já demonstrou várias vezes que a competência dele no clube, identificação, competência. E aí entender o que falta no elenco. Esse jogador aqui já não dá mais, precisa de um cara aqui nessa posição.
E acertar naturalmente, seguir com o mesmo modelo de gestão que funciona aí, o treinador funciona. E aí você precisa mexer em alguma coisa no elenco e não é, ninguém mais presta, manda todo mundo embora. Não é isso. É ajuste, aqui eu preciso de um cara aqui, esse aqui caiu de produção, esse aqui está sendo negociado, nós vamos perder o Estevão, como é que a gente vai fazer? Então, ajustes, seguir a vida, né? E não, agora ninguém presta, o Abel não presta mais, esses jogadores não prestam mais, muda tudo. Que aí você não sai do lugar, você começa do zero. E o Palmeiras não está no estágio zero. Ele pode não estar num grande momento, e realmente não está. O Palmeiras não tem jogado bem. Isso é fato. O Palmeiras não está jogando. Na média dos últimos jogos, e você trouxe aí, dos últimos 9, venceu 2, né? Sim. É claro que o momento de desempenho não é bom, mas não é assim, agora nada presta mais, tem que mudar tudo. Não, você entende o que está acontecendo e segue a vida, segue no mesmo modelo que vem funcionando nos últimos anos.